Okay, Deborah, do you hear me? Yes. But So we can live life with emotion or without emotion. So this time was with emotion. Should I start? yes, in Portuguese or in English, as you prefer. They asked me to do it in Portuguese. So that's what I'm going to do. Is that okay? Tudo bem, muito obrigada. I understand most part of the audience speaks Portuguese. Então, bom dia a todos, bom dia, Débora. Tenho muito prazer de estar aqui e de participar desse evento que reúne estudantes brasileiros na Alemanha. É sempre oportuna essas atividades que permitem uma reflexão sobre o Brasil. O Brasil vive um momento importante em que nós precisamos das melhores cabeças para pensarem o presente e o futuro. O tema que me foi proposto é sobre democracia, desinformação e instituições. E, portanto, eu dividi essa minha apresentação em 3 partes. Uma dedicada à democracia, outra dedicada à desinformação e outra às instituições, à sua proteção, e como nós estamos atravessando esse período turbulento, eu diria, da história da humanidade. Começamos, portanto, com a democracia. A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX. E a ideia de democracia ou de democracia constitucional, ela, na verdade, reúne 2 conceitos que percorreram trajetórias diferentes e que se somaram em algum momento do século XX, que são o constitucionalismo e a democracia. O constitucionalismo, ele é herdeiro das revoluções liberais, a inglesa, a americana e a francesa. E constitucionalismo significa, em essência, poder limitado, Estado de direito e respeito aos direitos fundamentais. Democracia, por sua vez, é um conceito que só se consolida ao longo do século XX, quando se consagra universalmente a ideia de sufrágio universal, que significa a possibilidade de participação de todos no processo político, votando ou sendo votado. Só há sufrágio universal quando se dissolvem as restrições que antes havia, restrições de religião, restrições de riqueza, restrições de gênero. As mulheres no Brasil só votam a partir de 1932. Portanto, a democracia não pode prescindir da ideia de sufrágio universal, de participação de todos, e democracia significa soberania popular, eleições livres e governo da maioria. As democracias constitucionais no mundo, na sua maior parte, elas também, no seu arranjo institucional, criam uma Suprema Corte ou uma Corte Constitucional, cujo papel é, dentre outros, mas um dos seus principais papéis, arbitrar as tensões que surgem entre democracia e constitucionalismo, ou seja, entre a vontade da maioria de um lado e o respeito ao Estado de Direito e aos direitos fundamentais do outro lado. Portanto, essa é a base conceitual com a qual nós vamos trabalhar, a de democracia constitucional, significando, portanto, soberania popular, eleições livres, governo da maioria, poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais, além da existência de uma Suprema Corte ou de um Tribunal Constitucional com este papel muito importante de arbitrar as tensões que surgem em qualquer democracia entre quem exerce o poder político majoritário e quem tem que proteger a Constituição, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. A democracia constitucional, ela foi a ideologia vitoriosa do século XX.
tendo derrotado todas as alternativas políticas que se apresentaram. O comunismo, a partir da Revolução Russa de 1917, o fascismo, liderado por Mussolini na Itália a partir dos anos 20, o nazismo, a partir dos anos 30, liderado por Hitler na Alemanha, e derrotou igualmente os regimes militares que se espalharam pelo mundo, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, e a democracia constitucional derrotou também os fundamentalismos religiosos que surgem ao final do século XX, após a Revolução Iraniana dos Ayatollahs, em 1979. Portanto, o que se teve na virada do século XX para o século XXI foi a centralidade da Constituição. No centro dos sistemas jurídicos democráticos está a Constituição, não o partido, como no comunismo, no fascismo e no nazismo, não as forças armadas, como nas ditaduras militares, não as escrituras religiosas, como nos fundamentalismos religiosos. Portanto, o mundo sai do século XX para o século XXI, celebrando a vitória da democracia constitucional, a um tal ponto que um importante cientista político escreveu um célebre artigo e um célebre livro intitulado O Fim da História, em que ele celebrava a democracia constitucional e as economias de mercado como sendo o modelo institucional vitorioso sobre tudo mais o que se apresentara. E assim nós entramos no século XXI. Nos últimos tempos, porém, alguma coisa parece não estar indo bem. Num cenário mundial que os autores têm referido como recessão democrática, retrocesso democrático, democratic backsliding, como constitucionalismo abusivo, como democracias iliberais, como legalismo autocrático ou como autoritarismos competitivos. Há muitos nomes que procuram identificar um processo de erosão democrática que hoje se verifica no mundo e os exemplos se multiplicam. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Geórgia, Filipinas, aqui na América Latina, Venezuela, Nicarágua, El Salvador, e mesmo democracias estáveis e consolidadas, como a dos Estados Unidos e a do Reino Unido, viveram as vicissitudes desse processo histórico de erosão democrática que o mundo está atravessando, cuja principal característica, como foi apontada por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt no seu How Democracies Die, a característica da erosão democrática no mundo contemporâneo é que ela já não vem mais por golpes militares dados por generais e os seus comandados, e que de um momento só produz uma ruptura institucional. O que se tem assistido nos últimos tempos são líderes eleitos pelo voto popular, presidentes e primeiros ministros, que, após chegarem ao poder, tijolo por tijolo, vão desconstruindo os pilares da democracia constitucional, concentrando poderes no executivo, perseguindo líderes de oposição, demonizando a imprensa, mudando as regras do jogo, atacando as instituições tradicionais. Portanto, há um processo histórico em curso em diferentes partes do mundo que utiliza o processo da eleição popular para desconstrução da democracia. E, aos poucos, só vai restando da democracia o voto popular. Porque as democracias contemporâneas, elas são feitas de votos, de razões
e de direitos, não apenas de votos. A democracia tem 3 dimensões. Ela tem uma dimensão representativa, sim, cujo elemento central é o voto popular e cujos protagonistas são o presidente ou o primeiro-ministro e o Congresso e o Legislativo. Ela tem uma segunda dimensão, que é a da democracia constitucional propriamente dita, cujo elemento central é o respeito aos direitos fundamentais e cujo protagonista é o Poder Judiciário, em cujo topo está uma Suprema Corte ou o Tribunal Constitucional. E a terceira dimensão da democracia é a democracia deliberativa, cujo elemento central é a sociedade civil e cujo protagonista, na verdade, cujo protagonista é a sociedade civil e cujo elemento central é o debate público, a troca de argumentos, o oferecimento de razões. Portanto, a democracia não se limita ao momento do voto. Ela também significa que, mesmo os derrotados no processo político conservam os seus direitos fundamentais e que as decisões se legitimam ao longo do tempo por um debate público informado a propósito das grandes questões políticas de cada tempo. Portanto, as chamadas democracias iliberais, elas procuram preservar o voto popular, apesar de fazerem mudanças institucionais que favorecem os ocupantes no poder, mas elas enfraquecem os direitos fundamentais de todos e comprometem o debate público num processo autoritário de demonização da imprensa, de captura das instituições da sociedade civil. Há 3 fenômenos ocorrendo no mundo, na minha visão, que são distintos, mas quando eles se somam, eles são extremamente problemáticos para a democracia, que são o populismo, o extremismo e o autoritarismo. O populismo extremista e autoritário, ele pode ocorrer dos 2 lados do espectro político. Ele pode ser à esquerda, como foi o caso de Perón na Argentina, como alguns imaginam que tenha sido o caso de Hugo Chávez na Venezuela e outros processos históricos, ou pode ser à direita do espectro político, como na Hungria, como na Turquia, como nas Filipinas, para dar 3 exemplos. Embora, nos dias de hoje, o risco maior para a democracia tem sido essa vertiginosa ascensão da extrema-direita, do populismo autoritário e intolerante de direita. A característica do populismo extremista no mundo é a eleição de líderes personalistas e carismáticos que geralmente procuram dividir a sociedade em nós e eles. Geralmente, o discurso é o de que somos nós, o povo trabalhador, decente e conservador, e as elites corruptas, cosmopolitas e progressistas. Essa é, tradicionalmente, a divisão que o populismo procura fazer, além de progressivamente se tornar mais autoritário e mais extremista. Extremista significando a intolerância, a exclusão do outro, a tentativa de retirar direitos de quem não é igual a mim. E as estratégias do populismo extremista autoritário no mundo contemporâneo têm sido, estabelecer uma comunicação direta com os seus apoiadores e com as massas em geral, frequentemente utilizando as mídias sociais. Nos últimos tempos, utilizando as mídias sociais, nós vamos falar um pouco sobre isso. A segunda estratégia é um bypass das instituições intermediárias tradicionais, como o parlamento, como a imprensa, como os organismos da sociedade civil. E, em terceiro lugar, o ataque às instituições tradicionais, sobretudo às Supremas Cortes ou tribunais constitucionais, como aconteceu em quase todo o mundo. Uma tensão entre líderes populistas autoritários e as Supremas Cortes e os tribunais constitucionais.
Por quê? O papel de uma Suprema Corte, de um Tribunal Constitucional, é interpretar a Constituição. E o papel da Constituição é limitar o poder político. A Constituição institucionaliza e limita o poder político. De modo que em todas as democracias existe algum grau de tensão entre quem exerce o poder político majoritário e quem tem o papel de contê-lo dentro dos limites da Constituição. A característica das democracias é que essa é uma tensão absorvida de maneira institucional e civilizada. Nos populismos extremistas autoritários, essa tensão gera ataques de naturezas diversas, por vezes verbais e por vezes com tentativas de esvaziamento e de captura dessas cortes constitucionais e dessas Supremas Cortes. Ocorreu um fenômeno no mundo de insuficiência das democracias, é preciso reconhecer isso. E essa insuficiência das democracias em enfrentar alguns dos seus inimigos, como a desigualdade extrema, como a apropriação privada do Estado por elites extrativistas, gerando esse sentimento de não pertencimento em muitos setores da sociedade, esse ambiente de falhas da própria democracia permitiu o florescimento em diferentes partes do mundo desse sentimento antidemocrático que hoje nos ameaça a todos. Eu gosto de identificar 3 grandes causas, encerrando esse capítulo da nossa conversa, que levaram a esta ascensão do populismo extremista autoritário. Há causas políticas. Os sistemas eleitorais já não dão mais às pessoas um sentimento de que elas efetivamente participam, de que elas têm voz e relevância. Em todo o mundo há uma insatisfação com a representação política. A frase-chave em toda parte do mundo é "não nos representa". E, portanto, as democracias vão ter que repensar modelos institucionais para que as pessoas voltem a se sentir pertencentes a esse quadro, que é o quadro que nós consideramos ideal de condução da coisa pública. Em segundo lugar, há causas econômico-sociais. A globalização e a economia do conhecimento, em muitas partes do mundo, trouxe desemprego e, em outras partes, trouxe estagnação social. E, portanto, há um certo ressentimento em relação à globalização, há um certo ressentimento contra essa nova economia, sobre a qual falarei em um minuto, que é a economia do conhecimento, que estagnou ou excluiu muita gente, e essas pessoas também se tornaram presas fáceis dos discursos populistas autoritários. E há um terceiro fator, uma terceira causa, que eu identifico como sendo cultural identitária. Há um conjunto de pessoas que se sentiu excluída com a ascensão e vitória de muitas causas consideradas progressistas, como a causa dos direitos humanos, a causa da proteção ambiental, a causa da igualdade das mulheres, a causa das ações afirmativas, a causa do respeito às pessoas LGBTQIA+, a causa da proteção das populações indígenas. Há grupos na sociedade que se sentiram excluídos, na verdade, que se sentiram usurpados da hegemonia que antes desfrutavam. E também esse grupo se torna aliado do populismo extremista e autoritário. O que nós precisamos fazer, o que eu procuro fazer na minha vida como professor, e é nessa condição que eu estou aqui, é procurar demonstrar às pessoas que a igualdade das mulheres, as ações afirmativas, o respeito aos gays, a proteção do meio ambiente, o respeito às comunidades indígenas, aos povos originários, essas não são causas progressistas. Essas são as causas da humanidade.
Essas são as causas do respeito e consideração por todos, do igual respeito e consideração por todos. A causa da dignidade humana, a causa da emancipação das pessoas. Não são causas progressistas, são as causas do bem. E, portanto, é preciso convencer as pessoas que se sentiram derrotadas, que, na verdade, a exclusão, o preconceito e a discriminação trazem perdas para todos e que não deve haver setores hegemônicos numa sociedade. O ideal de uma sociedade é o igual respeito e consideração de pessoas livres, iguais e emancipadas. Isso era o que eu gostaria de dizer, meus caros amigos, sobre a democracia constitucional, como ela foi a ideologia vitoriosa do século XX e como ela se encontra sob pressão no mundo contemporâneo. O segundo tópico da nossa conversa é sobre desinformação. No título ficou fake news, que foi a expressão que ganhou curso pelo mundo afora, tem uma certa imprecisão, e eu vou utilizar aqui a ideia de desinformação, que está, em alguma medida, associada à erosão democrática, porque o extremismo, sobretudo o extremismo de direita, se socorreu em todo o mundo de campanhas de desinformação, de ódio e de teorias conspiratórias. Nós vivemos o que se considera a terceira revolução industrial, que é a revolução tecnológica ou a revolução digital, que revolucionou efetivamente a maneira como a gente vive, a maneira como nós fazemos uma pesquisa, a maneira como nós compramos bens, passagem, reservamos hotéis, a maneira como nós ouvimos música, a maneira como se fazem conferências. Eu não pude estar em Berlim, eu adoraria estar em Berlim hoje, mas não pude estar em Berlim, mas nós estamos podendo conversar graças à tecnologia, graças à revolução tecnológica, à revolução digital, que mudou as nossas vidas e criou, todos já terão se dado conta disso, sobretudo os mais antigos, um novo vocabulário, com palavras que identificam utilidades que até anteontem nós não conhecíamos e sem as quais nós hoje já não conseguiríamos viver. Eu fiz uma pequena lista aqui: Google, quero dizer aos mais jovens que já houve vida sem Google, Amazon, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Waze, Spotify. Outro dia recebi uma mensagem do Spotify dizendo: as músicas que você gosta são essas aqui. Tá bom, obrigado. Dropbox, iTunes. Eu estou falando só das que eu conheço de sabença própria. E para os solteiros ainda tem Tinder. Portanto, nós vivemos esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, da internet das coisas, dos carros autônomos. Algoritmo vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. Portanto, há uma revolução em curso. E ela trouxe muitas coisas boas, inclusive, e o traço maior da revolução tecnológica foi a massificação dos computadores pessoais, a massificação dos telefones inteligentes e da internet, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. Pois a internet, ela trouxe esse fenômeno extraordinário que foi o acesso de todas as pessoas ao conhecimento, o acesso de todas as pessoas à informação, o acesso de todas as pessoas ao espaço público. Hoje em dia, qualquer pessoa pode entrar no Facebook e falar para 3 bilhões de pessoas. Você vai conseguir atenção? É uma outra discussão. Mas, potencialmente, pode. Portanto, aconteceu uma transformação muito importante no mundo. É que nós perdemos, em grande medida, a intermediação que os meios de comunicação social tradicionais faziam para a circulação das informações, das ideias, das opiniões. Quais eram os meios tradicionais de comunicação social? A televisão, o rádio e a imprensa.
Até outro dia, no mundo, uma notícia, uma ideia, uma opinião, uma informação só chegava ao espaço público por um desses veículos que faziam uma editoração mínima, uma curadoria mínima do que chegava ao espaço público. Não é que não houvesse problemas, o número de veículos era limitado, nem sempre separavam bem a opinião de fato, os meios de comunicação tinham proprietários que tinham seus próprios interesses, mas, mal ou bem, havia um controle sobre o que chegava ao espaço público. Hoje em dia, qualquer pessoa pode veicular um fato, uma notícia, uma opinião no espaço público. E, portanto, no mesmo passo em que se democratizou o acesso ao conhecimento, também se facilitou a circulação da ignorância, do ódio, das intenções equivocadas. Um dos subprodutos principais da revolução tecnológica da internet no mundo contemporâneo foi o surgimento das mídias sociais. Quando eu falo mídias sociais, eu me refiro a plataformas tecnológicas como Facebook, como o Instagram, como o YouTube, e mesmo aplicativos de mensagens como o WhatsApp, como o Telegram, Twitter. Portanto, o mundo hoje vive a ascensão dessas mídias sociais. O Facebook tem mais de 3 bilhões de usuários. O YouTube tem 2,5 bilhões de usuários. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários. Em um país como o Brasil, as mídias sociais se transformaram na principal fonte de informação das pessoas. Uma pesquisa documentou que 79% dos brasileiros têm como única fonte de informação o WhatsApp. A televisão, que era a grande marca de boa parte da geração dos mais antigos, inclusive da minha, ela é responsável apenas por 50% da informação que circula. E a imprensa escrita, para seres jurássicos como eu, que ainda gosta de folhear um jornal ou uma revista, só 8% das pessoas se informam com os jornais impressos. Eu preciso dizer que eu já me digitalizei também, mas relutantemente. Mas a gente deve ceder graciosamente à passagem do tempo. Portanto, há um fenômeno novo, que são as mídias sociais. Quando elas surgiram, a ideia era a de que elas deviam ser livres, abertas e desreguladas. Essa era a frase padrão, esse era o chavão, a internet tem que ser livre. E, progressivamente, os países, as pessoas, as autoridades foram se dando conta de que não era possível que a internet não fosse regulada. Ela precisa ser regulada do ponto de vista econômico, para impedir a dominação de mercados, proteger os consumidores, proteger direitos autorais, fazer tributação justa. Elas precisam ser reguladas para proteger a nossa privacidade. Hoje em dia, essas plataformas tecnológicas, elas têm uma imensa quantidade de informações sobre cada um de nós, não só onde a gente mora, o que a gente trabalha, quanto a gente ganha, mas também quais são os nossos interesses, o que a gente estuda, o que a gente pesquisa, o que a gente compra, para onde a gente viaja. E, portanto, essas informações podem ser utilizadas indevidamente, como o escândalo da Cambridge Analytica demonstrou para o mundo. Então, foi preciso regular a internet e as mídias sociais para a proteção da privacidade. E é preciso, e aqui é o tema que mais nos interessa, é preciso também regulá-las em alguma medida com relação aos seus conteúdos e aos comportamentos que as pessoas adotam na rede, online. E aí nós temos 3 fenômenos que precisam ser objeto de reflexão: os comportamentos inautênticos, os comportamentos criminosos e a desinformação. Os comportamentos inautênticos, eles estão associados ao uso de robôs e de perfis falsos e de trolls que são contratados para a disseminação de notícias falsas.
há uma estratégia perigosíssima de amplificação da mentira e de amplificação da notícia falsa que precisa ser levada em conta pelos reguladores. Porque se alguém disser na rede que querosene cura a Covid, é grave, porque pode matar alguém, mas se esta mentira, se esta desinformação é amplificada e chega a milhões de pessoas, ela se torna muito mais grave. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, enfrentar os comportamentos inautênticos na rede de amplificação de notícias falsas, seja por um interesse que se quer promover, seja como acontece muitas vezes no Brasil, inclusive, a amplificação da notícia falsa para afogar uma notícia verdadeira e desagradável que alguém não queira que circule. Em segundo lugar, é preciso enfrentar os conteúdos ilegítimos, ilícitos. A internet não pode ser um lugar para apologia do terrorismo, do nazismo, ataques à democracia, venda de armas. E, em terceiro lugar, vem a questão da desinformação, que é a criação e circulação de mentiras deliberadas para ganho pessoal, seja econômico, seja político, seja de qualquer outra natureza. Portanto, o mundo inteiro hoje lida com esse fenômeno da desinformação e a preocupação de administrar a desinformação sem comprometer a liberdade de expressão, que é um valor essencial para a democracia e que é comprometida a liberdade de expressão pela circulação de notícias falsas, de desinformação, de teorias conspiratórias. Vocês estão lembrados que eu disse que a democracia hoje também é feita do debate público, de qualidade, em busca das melhores soluções e da legitimação das decisões políticas. E se o espaço público é inundado por mentiras e desinformação, isso passa a ser um problema dramático. Portanto, o direito constitucional, que é onde eu atuo, ele lida com a situação de ter sido concebido para limitar o poder público, o poder político e para proteger direitos fundamentais contra o Estado. E agora nós precisamos limitar o poder imenso dessas plataformas tecnológicas que são agentes privados. E estamos lidando com novos direitos fundamentais, como o direito à inclusão digital, o direito à proteção dos próprios dados. Portanto, esse era o capítulo sobre a desinformação que eu gostaria de trazer aqui e compartilhar algumas ideias importantes. Todos estão sabendo, na União Europeia, esses dias agora, acaba de ser aprovada a lei que vai reger os serviços digitais na União, no âmbito da União Europeia, num esforço para impedir que as plataformas tecnológicas deixem de ser um instrumento importante de comunicação social e se transformem em agentes de degeneração da democracia. E, por fim, algumas palavras sobre as instituições. O populismo autoritário, ele tem uma tensão natural com as instituições, porque eles chegam ao poder, o populismo autoritário, geralmente, ele chega ao poder prometendo combater as elites e se apresentando como os únicos representantes do povo. Há dois problemas graves e ontológicos no populismo autoritário e extremista. O primeiro é que povo não é um conceito unívoco e homogêneo. Povo é um conceito plural. Aí, nesta sala e nos ouvindo pela rede mundial dos computadores, nós temos uma grande quantidade de pessoas que são povo, pessoas que pensam de maneira diferente. Portanto, a característica da democracia é o pluralismo. Quando alguém se apresenta como o único representante do povo e diz que todos os outros são inimigos, aí está o germe do autoritarismo. Só eu represento o povo, só eu tenho legitimidade. Portanto, essa é a primeira falha do populismo, se apresentar como o único representante legítimo do povo e achar que a vontade da maioria deve prevalecer sobre o direito fundamental dos outros.
O segundo problema do populismo é o discurso anti-elites, porque em muitos países, no Brasil, sobretudo, existem elites que precisam ser enfrentadas mesmo, elites extrativistas que se apropriam do Estado e o colocam a seu serviço. Há 500 anos o Brasil vive assim. Mas você também tem, em qualquer democracia, e precisa ter as elites intelectuais nas universidades, nos think tanks, para pensar o país. Você precisa ter as elites do serviço público, no Itamaraty, na Fundação Oswaldo Cruz. Você precisa ter as elites empresariais, empreendedoras, que geram emprego, crescimento, inovação. Portanto, o discurso anti-elite acaba sendo um discurso antidemocrático, anticientífico, anti-empreendedorismo. De modo que o populismo ele vem com essas duas graves falhas de origens e tem como grandes adversários, com muita frequência, os tribunais constitucionais ou as cortes constitucionais, cujo papel é limitar o seu poder, o poder das maiorias. É isso que faz uma corte constitucional, é isso que faz uma Suprema Corte. E não é por outra razão que nos estados populistas autoritários há esse esforço para controlar as cortes. Como é que se tenta fazer isso? Tenta-se fazer isso empacotando as cortes, como se chama, que é colocando juízes submissos nas cortes. E se faz isso mudando as regras de aposentadoria para abrir vagas ou aumentando o número de juízes para que os tribunais passem a ser submissos e deixem de cumprir o seu papel de dar limites ao poder. E há processos históricos de emendas constitucionais que procuram retirar poderes das Supremas Cortes. As Supremas Cortes são importantes obstáculos à ascensão do populismo autoritário, mas em muitos países elas são derrotadas. Infelizmente, na maior parte desses embates, elas perderam o embate e os países caíram em regimes autoritários. Houve derrota na Hungria, houve derrota na Turquia, houve derrota na Polônia, houve derrota na Venezuela, houve derrota na Nicarágua. No Brasil, penso que nós até hoje temos uma história de sucesso, apesar do esforço contínuo de gerar embates com a Suprema Corte. Nos Estados Unidos, eu acho que houve uma história de sucesso. Os aliados de Trump propuseram 60 ações tentando anular as eleições. 2 delas chegaram à Suprema Corte. E nenhuma dessas ações foi acolhida. E também na Colômbia, eu registraria uma história de sucesso um pouco mais antiga, quando a Suprema Corte considerou inconstitucional a emenda que dava um 3º mandato ao Álvaro Uribe. As cortes constitucionais são importantes na resistência democrática, mas elas não têm condições de ganhar essa briga se lutarem sozinhas. Elas precisam das outras instituições, elas precisam de pluralismo político, elas precisam da sociedade civil de uma maneira geral. Onde as Supremas Cortes enfrentaram sozinhas essas brigas, elas perderam, como foi o caso mais emblemático da Rússia, em que a Suprema Corte invalidou os atos do Yeltsin, lá atrás, que fechou a Duma, que fechou o parlamento. Yeltsin convoca uma consulta popular e mantém o parlamento fechado e fecha também a Suprema Corte. E quando ela é reaberta em 1995, já se está sob o regime de Putin e ela não tem nenhuma expressão relevante na contenção do regime autoritário. Nós, no Brasil, o Brasil está no mundo, o mundo enfrenta essa onda populista, extremista e autoritária, e essa onda, evidentemente, esteve no Brasil. Muitos sites, blogs e canais de extrema-direita, furiosa, grosseira, atacando o Congresso, atacando as instituições, pregando agressões físicas às pessoas, defendendo a difusão das armas. Nós tivemos momentos graves na experiência recente brasileira, com a participação do próprio presidente da República num comício na porta do QG do Exército, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Tivemos um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes. Desde Roma, isso é um mau sinal.
A frase cruzar o Rubicão é que, na República Romana, que depois da experiência grega foi a primeira experiência próxima a algo de democracia no mundo, a regra era que os generais não atravessavam o Rubicão, eles não entravam com as suas tropas nos espaços do poder civil. Quando César atravessou o Rubicão com as suas tropas, acabou a República Romana e veio 500 anos de despotismo sobre o Império Romano. Ou mais, se nós contarmos o do Oriente. Portanto, um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes é um episódio com intenção intimidatória, a ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Já vou falar um minuto sobre isso também, antes de acabar. Ataques à imprensa, às pessoas, grosserias, pedidos de impeachment de ministro do Supremo por ato jurisdicional. Portanto, as ameaças institucionais, elas claramente ocorreram no Brasil, mas, apesar de sermos uma democracia jovem, as instituições resistiram. O Congresso Nacional continua funcionando, tomando as decisões que tem que decidir, derruba vetos do presidente quando acha que é o caso de derrubar, rejeita medidas provisórias quando é o caso de rejeitar. Portanto, o Congresso Nacional tem funcionado. Você pode concordar mais ou menos, mas ele tem funcionado. As decisões do Supremo têm sido respeitadas. Há um episódio recente que ainda vai ser recolocado em discussão, mas as decisões do Supremo, como regra geral, foram cumpridas. A imprensa no Brasil é uma imprensa independente e forte e crítica, e não é crítica desse presidente. A imprensa, característica da imprensa brasileira, independente, e eu acompanho os processos, ela foi extremamente crítica dos governos Lula, foi extremamente crítica nos governos Dilma, foi extremamente crítica no governo Michel Temer, e aí é crítica no governo Bolsonaro. Portanto, não há nada de específico aqui. É uma imprensa que cumpre este papel de olhar com uma visão crítica o que está acontecendo. Portanto, e uma sociedade civil que já não aceitaria mais aventuras autoritárias. Um fenômeno, em alguma medida, preocupante, mas que até aqui não tem ocorrido, mas é preciso estar atento, é um esforço de politização das Forças Armadas. Esse é um risco real para a democracia, e aqui gostaria de dizer, por um dever de justiça, e eu que fui um crítico severo do regime militar, um militante contra a ditadura militar, nesses 33 anos de democracia, se teve uma instituição de onde não veio notícia ruim e que teve um comportamento exemplar, foram as Forças Armadas. Eu gosto de trabalhar com fatos e de fazer justiça. O país atravessou momentos de turbulência, impeachment do presidente Collor, casos gravíssimos de corrupção, impeachment da presidente Dilma Rousseff, turbulências variadas no mundo, e ninguém cogitou de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Portanto, nós percorremos todos os ciclos do atraso nessas 3 décadas de democracia. E o desejável é que continue a ser assim. Mas todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as Forças Armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e seria uma tragédia para as Forças Armadas, que levaram 3 décadas para se recuperarem do desprestígio do regime militar e se tornarem instituições valorizadas e prestigiadas pela sociedade brasileira. E, portanto, eu tenho a firme expectativa de que elas não se deixem seduzir
por esse esforço que eu vejo e muitos outros veem de jogá-las nesse universo indesejável para uma instituição de Estado, que é o universo, a fogueira das paixões políticas. E, até agora, o profissionalismo e o respeito à Constituição têm prevalecido. Mas não deve passar despercebido que militares profissionais, admirados e respeitadores da Constituição, foram afastados. O general Santos Cruz, um herói brasileiro que combateu no Congo, o general Mainar Santa Rosa, um homem de maior integridade, eu mesmo convivi com ele quando ambos estudamos nos Estados Unidos numa mesma época, um homem corretíssimo. O próprio general Fernando Azevedo, que foi ministro da Defesa, pessoa de imensa integridade, grande liderança. Os 3 comandantes das forças todos foram afastados. Não é comum isso, nunca havia acontecido isso dessa forma. Portanto, é preciso ter atenção para esse retrocesso cucaracha de voltar à tradição latino-americana de botar exército envolvido com política. É uma péssima mistura para a democracia, é uma péssima mistura para as Forças Armadas, e eu tenho fé de que as lideranças militares saberão conter esse risco de contaminação indesejável que levaram à ruína da Venezuela. O que aconteceu na Venezuela, jogar as Forças Armadas no varejo da política e contaminá-las com todas as vicissitudes do varejo da política, da corrupção ao empreguismo, e hoje a Venezuela é uma ruína, é um desastre humanitário. Ministro, eu vou precisar interromper o senhor, porque nós gostaríamos de coletar algumas perguntas também da nossa audiência, se fosse possível. Nós estamos chegando ao final do painel. Olha que eu medi o meu tempo aqui, bem cravado, e falei exatamente tudo o que gostaria de falar. E, portanto, Débora, eu vou ter muito prazer de, a partir de agora, ouvir as perguntas, apenas para concluir, para dizer: a democracia se encontra sob pressão, a desinformação é um problema com o qual nós precisamos lidar com seriedade, e as instituições têm resistido, mas, parodiando uma música do Legião Urbana que eu gosto de citar, não tenho medo de escuro, mas deixe as luzes acesas. Muito obrigado. Grato. Obrigada, senhor ministro. Obrigada também por essa perspectiva internacional e por essa perspectiva histórica. O senhor falou sobre governo da maioria, erosão democrática, ataque aos tribunais constitucionais. De fato, nós vemos indivíduos em posição de poder se beneficiando de normas jurídicas apenas quando lhes convém. Uma certa instrumentalização do devido processo legal e das prerrogativas constitucionais. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal condenou o deputado Daniel Silveira por incitar ataques a membros do Supremo Tribunal Federal e estimular atos antidemocráticos, em uma decisão quase unânime. E o deputado obteve o indulto presidencial. Qual é o posicionamento do ministro sobre isso? Como a Corte Constitucional sobrevive a esses ataques? Como o Supremo Tribunal Federal sobrevive a cerceamentos vindos do Poder Executivo ou vindos de governos populistas? Débora, você há de entender que eu tenho limites no que eu posso responder, especialmente porque essa é uma questão que ainda muito possivelmente vai voltar ao Supremo, de modo que eu não tenho condições, nesse momento, de falar sobre o caso específico desse deputado. O que eu posso falar, no entanto, é desfazer um equívoco que está sendo difundido aí, de que, e jogando nas minhas costas, que haveria alguma semelhança
entre o indulto e a decisão de não extraditar o ativista italiano Cesare Battisti. Então, eu vou usar aqui um parágrafo para dizer que são coisas completamente diferentes. O Cesare Battisti, de quem eu fui advogado, eu não fui militante italiano, nem fui juiz nesse caso, eu era advogado. Assim, é um extremo de incultura confundir o advogado com o seu cliente, mas eu fui advogado dele depois que o governo brasileiro deu refúgio, deu asilo político. Mas apenas para estabelecer a verdade histórica, o governo brasileiro deu asilo político e a legislação brasileira, de antes como a de hoje, dizia, uma vez concedido refúgio ou asilo político, a pessoa não pode ser extraditada. Portanto, estava na lei a causa. Mas as teses de defesa do Cesare Battisti eram prescrição, já tinham passado mais de 30 anos dos fatos, ele viveu muitos anos com asilo político na França e depois foi para o Brasil, portanto, prescrição, já havia passado 30 anos, anistia, o Brasil tinha anistiado as pessoas pelos mesmos fatos e violação ao devido processo legal. O Cesare foi julgado uma primeira vez na Itália, foi absolvido, vai para a França, recebe asilo político, e aí os que foram condenados viram arrependidos, dizem que ele foi responsável pelas 4 mortes e ele é levado a um segundo julgamento. No Brasil não se admite ninguém ser julgado uma segunda vez pelos mesmos fatos. A tese nunca foi negativa de autoria. A tese era, o Brasil anistiou, os fatos estão prescritos, houve violação do devido processo legal. Quando o Estado brasileiro dá asilo político, você não pode extraditar uma pessoa. Portanto, não tem nenhuma semelhança um caso com o outro, e o Supremo sempre entendeu que a competência para extraditar ou não de uma pessoa é do presidente da República. O Supremo apenas autoriza. Portanto, qualquer um pode achar o que quiser do caso Cesare Battisti, mas não tem nenhuma semelhança com o caso do deputado que foi julgado na semana passada pelo Supremo. Muito obrigada. Nós temos uma pergunta da plateia. Nós ainda temos 5 minutos. Uma pergunta só? Vamos, né? Uma pergunta, por favor. Boa tarde, bom dia, ministro. Meu nome é José, eu sou estudante de políticas públicas aqui da Hertz também. E minha pergunta vai no sentido da pergunta da Débora, mas focando mais em democracia, né? O presidente Bolsonaro, ele ataca, desde antes da sua eleição, todas as fundamentais instituições do que a gente entende como uma democracia. E com a política muito bem sucedida de tomar lá da cá e muito cara com o Congresso, o Bolsonaro tem conseguido se manter no poder, apesar de todos os intempéries que ele comete, apesar de violar diariamente instituições democráticas, como o senhor mesmo citou, a marcha com os tanques do Exército na Praça dos Três Poderes. Numa hora de uma ação mais contundente das instituições brasileiras para parar o Bolsonaro? Obrigado. José, eu sou um ator institucional, eu não sou um ator político. Portanto, eu não faço juízos políticos e, como juiz, eu não tenho nem preferências políticas como juiz, como cidadão, eu as tenho, mas geralmente só quem sabe é a minha mulher. Bom, portanto, eu não faço juízos preferenciais políticos. Como você terá acompanhado, eu não respondo a ataques pessoais, não faz muita diferença o que algumas pessoas... Para mim, não faz muita diferença o que algumas pessoas pensam de mim. Eu só me mobilizo quando eu acho que há ameaça às instituições. Tanto quando houve ataques à justiça eleitoral, eu a defendi. Quando houve a tentativa de voltar ao voto impresso, que era o caminho para a fraude, eu me opus. Quando houve manifestações antidemocráticas, eu normalmente, em plenário e em votos, me manifestei, mas eu não participo do varejo político, mas participo da resistência institucional, que é o papel de dar limites. Eu acho que há sequelas, sim, para a democracia brasileira. A questão ambiental, que está na Constituição, o Brasil vive hoje um momento de penoso desprestígio mundial. Eu sou senior fellow na Escola de Governo de Harvard, que é semelhante de vocês aí. Eu vou lá com frequência, dou palestras com frequência. O Brasil, que era um país querido e admirado, hoje é um país olhado com desprezo pela questão ambiental, pela maneira como trata a Amazônia e por certas atitudes no plano internacional.
Isso me preocupa. Portanto, há sequelas. Mas eu só cuido das questões institucionais. Eu não emito opiniões políticas. Por mais que as pessoas tentem transformar as minhas falas em opiniões políticas, as minhas opiniões são institucionais. A causa da minha geração é a defesa da democracia. E eu tenho me empenhado muito. Eu deixei a minha atividade privada, graças a Deus, de sucesso, para ir servir ao Brasil sem nenhum outro interesse que não seja fazer um país melhor e maior e proteger a democracia. É uma linda causa nesse país fascinante e difícil como é o Brasil. Eu já vejo aqui na minha tela que estão em vias de entrar o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, cuja atuação logo no início da pandemia foi decisiva para alertar a população e conscientizar a todos nós dos riscos que vinham. E estivemos juntos no Supremo logo que tudo começou e, infelizmente, boa parte das coisas que ele previu de fato aconteceu e nos ajudou a decidir questões que deu poderes aos estados e aos municípios para minimizar a quantidade de pessoas que viriam a morrer. Provavelmente morreu muito mais gente do que precisava, o ministro vai falar sobre isso. E também saúdo o Dr. Drauzio Varela, que foi nosso parceiro no TSE, na convocação de mesários voluntários, e para dar o crédito devido, depois da campanha do Dr. Drauzio Varela, em meio à pandemia, nós conseguimos 900 mil mesários voluntários, portanto, 2 brasileiros que serviram bem ao país. Um prazer conviver momentaneamente com um e com o outro aqui. Débora, são essas as ideias que eu tinha para compartilhar, com muito prazer, com todos vocês. Eu só queria dizer uma frase final. Eu vivi um pouco o que vocês viveram, estudei fora, fiz meu mestrado fora, fiz meu pós-doutorado fora, trabalhei alguns anos fora e depois voltei para servir o Brasil. O Brasil precisa de pessoas como vocês para voltarem. Não cedam às tentações da vida europeia. Depois de se qualificarem, voltem para ajudar o Brasil. Nós precisamos de gente idealista, de gente preparada, de gente que ajude a empurrar a história na direção certa. Sucesso e um abraço para todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.